Poucas empresas no mundo conseguiram se reinventar tantas vezes quanto a Sony. Mas será que você sabe como ela começou? O que antes era apenas uma pequena oficina no Japão, destruído pela Segunda Guerra Mundial, se tornou um império global, que moldou a forma como ouvimos música, assistimos a filmes e jogamos videogames. Mas não se engane, o caminho foi cheio de altos e baixos. A Sony criou produtos revolucionários, mas também cometeu erros que quase a levaram ao fracasso. O que separa os gigantes daqueles que desaparecem? Simples: visão, coragem e uma capacidade quase sobrenatural de se adaptar ao futuro. Agora, imagine se a Sony tivesse desistido depois do seu primeiro fracasso. Um produto que, ironicamente, ninguém quis comprar. Pois é, a marca que hoje domina o mercado de games e entretenimento começou com um erro que poderia ter sido fatal. Mas os fundadores entenderam algo que poucas empresas compreendem. Errar não é o problema. O problema é não aprender com o erro. O que veio depois dessa falha inicial foi uma sequência de inovações que mudariam o mundo para sempre. E é exatamente isso que você vai descobrir agora. Prepare-se, porque esta não é apenas a história de uma empresa. É uma aula sobre visão, persistência e estratégia. Você vai entender como a Sony conquistou o mundo, perdeu mercados inteiros e, ainda assim, continuou relevante. Mais do que um relato de sucesso, essa história pode te ensinar lições valiosas sobre negócios, inovação e como se manter no topo, mesmo quando tudo parece perdido. Então, quer saber como a Sony fez isso? Vem comigo, porque essa jornada está só começando. Origem e fundação. No Japão devastado pela Segunda Guerra Mundial, dois visionários enxergaram oportunidade no caos. Masaru Ibuka e Akio Morita não tinham uma grande estrutura, nem recursos abundantes, mas tinham algo ainda mais valioso: visão e determinação. Em 1945, eles fundaram a Tokyo Tsushin Kogyo, ou simplesmente Totsuko, uma pequena empresa focada em eletrônicos. O primeiro produto? Uma panela elétrica de arroz que, ironicamente, falhou miseravelmente. Mas quem disse que o fracasso define um futuro? Para eles, era apenas um ajuste de rota. Sem desistir, a empresa tentou de tudo para sobreviver, desde almofadas térmicas até equipamentos de comunicação. A guerra havia deixado marcas profundas na sociedade japonesa, e os produtos eletrônicos eram vistos com desconfiança. Mas, em 1950, a Totsuko encontrou sua primeira grande inovação: um gravador de fita magnética, um conceito novo no Japão. Esse produto abriu portas e mostrou que, para construir um império, o segredo não era apenas ter ideias, mas criar algo que as pessoas realmente precisassem. E foi aí que veio a primeira grande virada. Os fundadores entenderam que não bastava inventar produtos, era preciso pensar globalmente. O nome Tokyo Tsushin Kogyo não ajudava nessa missão. Era difícil de pronunciar fora do Japão. Assim, em um movimento ousado, decidiram criar um nome mais universal. Nascia a Sony. Esse pequeno detalhe, aparentemente simples, carregava um grande aprendizado. O mercado não recompensa apenas a inovação, mas a adaptação inteligente. E essa lição prepararia a empresa para seus próximos passos. Inovação e expansão global. A Sony não queria ser apenas mais uma fabricante de eletrônicos. Ela queria redefinir a percepção mundial sobre tecnologia japonesa. Nos anos 50, produtos do Japão eram vistos como inferiores, cópias baratas dos ocidentais. Mas Akio Morita tinha um plano: elevar a qualidade a um nível impecável e mudar essa narrativa. O primeiro grande passo foi investir pesado nos transistores, uma tecnologia emergente na época. Em 1955, a Sony lançou o primeiro radiotransistor japonês, compacto, eficiente e acessível. Era o início de uma revolução.
Mas só ter um bom produto não bastava. Morita entendia que, para conquistar o mercado global, a Sony precisava criar uma identidade forte e confiável. Então, ele estabeleceu um rigoroso controle de qualidade e, ao invés de vender apenas no Japão, mirou diretamente nos Estados Unidos. O resultado? O rádio transistor da Sony virou um sucesso entre os jovens americanos que finalmente tinham um dispositivo portátil para ouvir música onde quisessem. Esse movimento não só consolidou a marca no exterior, mas também provou que inovação de verdade não se limita a criar algo novo. Trata-se de entender como um produto pode se encaixar na vida das pessoas. E foi aí que a Sony percebeu que pensar grande significava mais do que vender bem. Era preciso construir uma marca global. Ao mudar seu nome e refinar sua estratégia, a empresa pavimentou o caminho para dominar o setor de tecnologia e entretenimento. O que começou como uma pequena fabricante japonesa estava agora transformando a forma como o mundo consumia som e imagem. E isso era apenas o começo. Sucessos marcantes. Toda grande marca tem aquele momento de virada, quando um produto não apenas vende bem, mas redefine uma era. Para a Sony, esse momento chegou em 1979, com o lançamento do Walkman. Antes dele, ouvir música era uma atividade estática. Rádios e toca-discos mantinham as pessoas presas a um lugar. Mas a Sony mudou essa lógica, colocando a trilha sonora da vida das pessoas no bolso. De repente, qualquer um podia caminhar, correr ou viajar enquanto ouvia suas músicas favoritas. O Walkman não era só um gadget, era um estilo de vida. A inovação não parou por aí. Em 1982, a Sony trouxe ao mundo o primeiro CD player, e com ele, uma nova forma de consumir música. Era o fim das fitas cassete emaranhadas e do som cheio de ruídos. A empresa não apenas lançou o produto, mas também ajudou a desenvolver o próprio formato do CD, em parceria com a Philips. Isso mostra um princípio poderoso. Os gigantes da tecnologia não apenas seguem tendências, eles as criam. E se tem uma coisa que a Sony sempre soube fazer, é antecipar o que as pessoas ainda nem imaginam que vão querer. Então, veio o golpe de mestre, o PlayStation. Lançado em 1994, ele não era apenas um console, mas um fenômeno cultural. Enquanto rivais como Nintendo e Sega apostavam em jogos infantis, a Sony enxergou um público mais velho, pronto para experiências mais imersivas. O PlayStation transformou videogames em uma indústria de bilhões e se tornou um dos pilares da empresa. De Walkman a PlayStation, a Sony não apenas lançou produtos, ela moldou hábitos e revolucionou a forma como o mundo consome entretenimento. Mas o sucesso nem sempre dura para sempre. Fracassos e desafios. Nem mesmo gigantes como a Sony escapam de tropeços. Nos anos 70, a empresa apostou alto no Betamax, um formato de videocassete que prometia qualidade superior ao concorrente VHS. O problema? A Sony tentou controlar demais a tecnologia, enquanto a JVC, criadora do VHS, licenciou seu formato amplamente. O resultado? O mercado escolheu o VHS e a Sony amargou uma das suas maiores derrotas. Essa lição foi dura, mas deixou um aprendizado valioso. Inovação precisa vir acompanhada de estratégia comercial, porque a melhor tecnologia nem sempre vence. Outro golpe veio nos anos 2000, quando a Sony dominava o mercado de música portátil com o Walkman. Só que, enquanto a empresa insistia nos seus próprios formatos de áudio, a Apple lançou o iPod e o iTunes, oferecendo uma solução simples e integrada para milhões de músicas digitais. A Sony, presa em sua burocracia interna e medo de mudanças, viu seu reinado desmoronar. Aqui, o erro foi claro: ignorar a transformação digital e subestimar um novo modelo de negócios. No mundo da tecnologia,
Não adianta ter um passado glorioso se você não se adapta ao futuro. Ainda assim, a Sony mostrou resiliência. Mesmo após perder espaço em tocadores de música, ela voltou a desafiar o mercado com o Blu-ray, que venceu o HD-DVD da Toshiba e se tornou o padrão de alta definição. A empresa entendeu que, apesar dos tropeços, a chave do sucesso estava em continuar apostando em inovação. No entanto, o futuro reservava novos desafios, e a Sony precisava se reinventar mais uma vez para não ser engolida pelo próprio passado. Futuro e estratégia atual. A Sony entendeu que depender apenas de eletrônicos de consumo era arriscado. O mundo mudou e a empresa precisou mudar junto. Hoje, ao invés de focar apenas em TVs e câmeras, ela aposta forte em entretenimento, videogames e até no setor financeiro. O PlayStation se tornou um dos pilares do negócio, gerando bilhões em receita. Além disso, a Sony investe pesado em streaming de música e vídeo, com a Sony Music e a Sony Pictures, dominando grandes fatias da indústria. A lição aqui? Não importa o quão grande uma empresa seja, se ela não se reinventar, desaparece. Outra grande jogada foi a diversificação para o setor financeiro. Pouca gente sabe, mas uma das áreas mais lucrativas da Sony hoje é a de seguros e serviços bancários no Japão. Enquanto muitos veem a Sony como uma marca de tecnologia, a empresa aprendeu a usar seu capital para criar negócios sólidos além do entretenimento. Isso mostra como grandes corporações não se limitam a uma única identidade. Elas evoluem e expandem para onde houver oportunidade. A verdadeira inteligência empresarial não está apenas no que você vende, mas em como você se posiciona no mercado. E a Sony continua se preparando para o futuro. Com investimentos em inteligência artificial, realidade virtual e experiências imersivas, a empresa quer continuar na vanguarda da inovação. O PlayStation 5, por exemplo, não é apenas um console, mas uma plataforma para a criação de um novo ecossistema digital. O que vem a seguir? Ninguém pode prever com certeza, mas se tem uma coisa que a Sony provou ao longo da sua história, é que estar um passo à frente nunca é opcional. É a única forma de sobreviver. A história da Sony não é só sobre tecnologia. É sobre adaptação, visão e a coragem de arriscar. Desde os dias difíceis do pós-guerra até a revolução do entretenimento, a empresa mostrou que sucesso não é uma linha reta, é um jogo de resistência. Mas agora, a pergunta que fica é: como você pode aplicar essas lições na sua própria vida? Será que você está se adaptando às mudanças ou está preso a um modelo que já não funciona mais? O mundo evolui rápido e quem não acompanha fica para trás. Pense nos fracassos da Sony. Eles poderiam ter sido o fim, mas se tornaram combustível para a inovação. Quantas oportunidades você já perdeu por medo de errar? Quantas ideias incríveis ficaram no papel? Por que você hesitou? O que diferencia as grandes mentes das pessoas comuns é a capacidade de aprender com os erros e transformar desafios em trampolins. Agora, eu te pergunto, você está pronto para pensar grande e criar algo que realmente faça história? Se esse conteúdo fez sentido para você, já sabe o que fazer. Se inscreva no canal, ative as notificações e continue acompanhando mais histórias como essa. Aqui, você vai aprender sobre os bastidores do sucesso, entender as estratégias das maiores empresas do mundo e, quem sabe, usar esse conhecimento para construir o seu próprio império. Então, preparado para dar o próximo passo?